Bom dia, gente. Vamos resolver nessa aula de física as questões do livro didático, continuando, tá bom? Dessa vez na página 158, as questões de número 15, 16, 17, 18, tá? A 19 não vamos resolver nesse vídeo, tá? Nessa aula, vamos resolver a 20, tá bom? Eu vou explicar quando chegar aqui, eu vou explicar por quê, certo? Muito bem, aqui só fazendo a leitura, um objeto é colocado entre dois espelhos que formam entre si um ângulo de 45 graus. Temos então aqui uma associação de espelhos, tá? Calcule o número de imagens obtidas e a posição que o objeto deverá ocupar para obter esse número de imagens. Então, vamos só olhar aqui quem que chegou, o Wendel. Bem, seja bem-vindo, Wendel. Então, resolvendo aqui essa questão, tá? Muito bem. Para a gente poder encontrar um número, tá? Calcule o número de imagens. A gente vai utilizar aquela expressão que a gente aprendeu, tá? De que n, o número de imagens, é igual a 360 graus dividindo por alfa menos 1, certo? Na questão, essa aqui é a equação, tá bom? Na questão ele diz que esse ângulo alfa entre os espelhos é de 45 graus. Então é só substituir aqui o ângulo alfa e vamos encontrar o número de imagens, certo? N então vai ser 360 dividindo para 45 graus menos 1. N vai ser igual a 360 dividido para 45 vai dar 8, né? 8 menos 1, então n será igual a 7. N igual a 7 quer dizer que são 7 imagens formadas, tá bom? Então, são 7 imagens formadas nesse espelho. E para responder a segunda afirmação, tá bom? Da pergunta, coloca lá, né? Na pergunta diz o seguinte: e a posição que o objeto deverá ocupar para se obter esse número de imagens. Então, gente, o resultado aqui, só para a gente observar, aqui 360 dividindo para 45 vai dar 8. Então, a gente viu lá na aula anterior que se o resultado dessa divisão de 360 pelo ângulo der um número par, então o objeto pode estar em qualquer lugar. E 8, ó, o resultado de 360 pelo ângulo deu 8. 8 é um número par. Então, eu posso colocar aqui. Se 360 graus dividido por 45 graus é igual a 8, é um número par, tá? O objeto pode ficar em qualquer posição. Em qualquer posição entre os espelhos. Gente, só se você não lembra disso, tá bom? Consulta a aula ou mesmo pode dar uma olhadinha aí no livro didático, tá certo? Isso tá lá na página 157, tá joia? Encontramos então o número de imagens usando a fórmula, tá? E a razão aqui entre o ângulo 360 e o ângulo alfa entre os espelhos deu o número par, então ele pode ficar em qualquer lugar entre os dois espelhos, tá bom? Que vai formar sempre esse número de imagens, 7. Vamos lá então para a questão do número 16. Vou aqui colocar 16. Vou aqui expandir o nosso slide, tá bom? 16 diz o seguinte, ó: tira-se uma foto de um casal entre dois espelhos planos, tá? Dois espelhos planos verticais que formam um ângulo alfa
entre si. Aqui não está dizendo então qual é o valor desse ângulo que os espelhos estão formando. Mas olha só que interessante o que ele vai dizer. Se nessa foto aparecem 16 indivíduos, qual é a medida do ângulo alfa? Então, gente, só para a gente não perder aí a observação que a questão está nos dando, tá? Tira-se uma foto de um casal entre dois espelhos planos, tá? Olha só que interessante. Eu tenho uma foto. Então, se eu tenho, aí ele diz o seguinte: nessa foto aparecem 16 indivíduos, tá? Se é um casal, né? Então, a gente precisa lembrar que na foto nós temos o casal real e nós temos a imagem, na verdade, formada nos espelhos. Então, se nós tirarmos o casal, nós vamos ter, ao invés de 16 indivíduos, nós vamos ter 14 indivíduos, correto? Que aí serão as imagens. Mas, que será, no caso, o número de indivíduos, né? Ainda no espelho. Só que o número de imagens, tá, pessoal? A gente pode perceber que, como é um casal, né? E aí, tirando o casal da foto, ficam 14 indivíduos. Se é um casal, então são dois, né? Então, cada imagem é formada por o casal, tá certo? Então, o casal forma uma imagem. Então, se eu tenho 14 imagens, tá bom? Então, eu vou ter, na realidade, 14 indivíduos, eu vou ter 7 imagens. Até porque a gente precisa tomar cuidado, senão a gente confunde, tá bom? Eu vou repetir só para deixar claro para vocês. Eu vou até colocar a minha câmera aqui, tá bom? Vejam bem, eu tenho uma foto, eu tirei uma foto de um casal na frente de dois espelhos planos, certo? Quando eu observo a foto, eu encontro 16 indivíduos. É o que está dizendo a questão. Esses 16 indivíduos eu preciso tirar o casal, certo? Que é o real, né? O objeto. Eu tiro. E aí eu vou ter quantas imagens? 7. Em cada imagem, 2 indivíduos. Então, 7 vezes 2 vai dar 14. É isso? Então, 14 indivíduos. Tá bom? É essa a ideia. Quando a gente vai utilizar a equação, a gente tem que lembrar que ela é o número de imagens. Ela não vai dar um número de indivíduos na imagem, tá certo? Então, tomar um cuidado. Se a gente tivesse só uma pessoa na frente do espelho, aí iria corresponder, mas nós temos duas pessoas na frente do espelho, tá bom? Então, essas duas pessoas são responsáveis por formar a imagem, tá certo? Uma imagem, duas pessoas formam uma imagem, tá bom? E aí, posteriormente, nós vamos ter no espelho aí 7 imagens, onde somando essas 7 imagens, nós vamos ter aí 14 pessoas, né? Esse casal aí duplicado, tá bom? Aí 7 vezes, né? Então 7 vezes 2 vai dar 14. Então vamos agora para o nosso caderninho para a gente poder fazer essa conta aí. Só minimizar aqui. Deixa eu só minimizar isso aqui, pronto. Vou minimizar isso aqui também. Vamos lá, pronto. Vamos lá, então. Aqui é a questão do número 16. Vou começar escrevendo, gente, por extenso, tá bom? Só pra gente colocar no papel o que foi falado. Se aparecem 16 indivíduos, temos 7 imagens, certo? Sei, né? Seriam 14, Randy. O que? 14 o quê? Imagens ou indivíduos? 14 imagens. 14 imagens, 2 indivíduos. Veja bem, tá? Quando você está na frente do espelho, Laíris. Quando você está na frente do espelho, você vê quantas imagens? Na frente de um espelho. Uma, certo? Beleza.
Se a sua mãe chega do seu lado na frente do espelho, quantas imagens você vê? A imagem de duas pessoas, então. É uma imagem só, Ah, certo? entendi. É uma imagem. Uhum. São dois indivíduos, mas numa mesma imagem. Tá certo? Agora, se a gente colocasse você e sua mãe entre dois espelhos, tá? Cada imagem seria formada por vocês duas. Então, a imagem de vocês duas no espelho é uma só, tá? Aí vai Entendi. aparecendo outras imagens de vocês duas. Então, se a gente pensar Oi, vó. nesse Pensa. casal, né? Então, são 7 imagens, 14 indivíduos, certo? E aí, contando com vocês duas, dariam 16, né? Opa, tem nós duas aqui. Lembra que é uma foto. Eu tirei uma foto, tá lá vocês dois na frente do espelho. E aí a foto está captando a imagem também formada nos espelhos, além de vocês duas. Então, por isso, são 16 indivíduos, né? A gente tira os dois, são o real, né? Que está na frente do espelho. E a gente fica só com os indivíduos do espelho. E como é um casal, então divide por 2, nós temos 7 imagens. A ideia é essa, tá bom? Vou voltar aqui então para o caderno. Vou colocar aqui a questão aqui. Muito bem. Então, temos 7 imagens formadas. Ok? Logo, nós temos 7 imagens formadas, pois retira-se o próprio casal. Tá bom? Então, porque senão aí seriam 8, tá? A gente tira o casal aí para vai dar certo, tá bom? Então, a partir daí a gente vai usar a fórmula n é igual a 360 dividindo por alfa menos 1. Só que esse número de imagens é 7. Vamos só substituir então. Vamos ter que 7 é igual a 360 menos 1 dividindo por alfa, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, esse menos 1, tá? Tá negativo, eu vou passar para cá somando, tá bom? Vai ficar 7 mais 1 igual a 360 dividindo por alfa, certo? 7 mais 1 vai dar 8, então isso vai ser igual a 8, certo? Esse 360 dividindo para alfa, né? O alfa está dividindo, eu vou passar para cá e ele vai vir multiplicando, tá bom? Vai ficar 8 vezes alfa é igual a 360. Como eu quero achar alfa, então eu vou passar esse 8 dividindo para cá, certo? Então, vou ter 300, alfa é igual a 360 dividindo por 8. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Então, alfa vai ser 360 dividindo por 8, vai dar, ó, 45 graus. Tá? A gente poderia até evitar tudo isso, só lembrando aqui da questão número 1, né? Em que o ângulo era 45 graus e nós tínhamos 7 imagens. Então, se aqui eu tenho 7 imagens, então o ângulo deveria ser, lógico, 45 graus, né? Seria, não é interessante isso? Enfim, poupava tempo, né? Mas eu quis fazer a conta para mostrar como é que se faz, tá? Substituindo n é o número de imagens, 7, 360 dividido por alfa, que a gente não sabe quem é, menos 1, né? Esse menos 1 passa para o primeiro membro, vem positivo, se soma vai dar 8, certo? Esse 360 está dividindo, passa multiplicando, vai vir então 8 vezes alfa. Eu quero achar alfa, então eu passo esse 8 dividindo para o outro membro, né? Para cá vai ficar 360 dividindo para 8, que vai dar 45 graus, tá bom? Então aqui a gente finaliza a questão de número 16. Vamos então para a questão de número 17. Vou aqui expandir o slide, certo? Então só lembrando aqui, ó,
Qual a medida do ângulo? A gente achou, é 45. Questão 17. Tá? E aí, mais uma vez, essa questão ela vem para tentar embaraçar nosso juízo, mas a gente precisa raciocinar semelhante a 16. Tá bom? Por quê, professor? Vamos ler ela. Com 3 sambistas, agora são 3 indivíduos, viu? Colocados entre 2 espelhos planos fixos, um diretor de TV consegue uma cena onde são vistos 24 sambistas. Olha só. Qual é o ângulo entre os espelhos? Essa aí é para dar um nó no juízo, né, Laís? É o que, homem? Como Nossa. é que pode? Não, Dois entenda espelhos bem. resultados. Tenho 3 sambistas. Esses 3 sambistas estão entre 2 espelhos, tá? Aí, quando ele olha a cena, tá? Ele vai encontrar 24 sambistas. Claro, 3 deles são reais, né? 3 desses sambistas são os reais. E, então, se a gente tirar esses 3 desses 24, vai sobrar quanto? 21? 21, perfeito. Né? Então, vão ter 21 indivíduos nos espelhos, certo? 21 indivíduos nos espelhos. Só que são 3, né? Então, os 3 sambistas formam apenas uma imagem, correto? 3 sambistas formam uma imagem. Então, a gente pode pensar aí facilmente que 21 dividindo para 3 vai dar quantas imagens? 7 imagens. Perfeito, muito bem. Olha só como o raciocínio é o mesmo. Então, vamos aqui para a nossa questão. Na página 158, página 158, questão de número 17, tá? Gente, então vou repetir, tá? Se vemos 24 sambistas, vemos então 8 vezes os 3, né? Os 3 juntos, os 3 sambistas juntos. Desconsiderando os próprios sambistas, temos 7 imagens, certo? Formadas. Olá, Iris de Deus, Maísa e Beatriz e Jamile, tá? Como são 7 imagens, então o método de resolução é idêntico a 16, tá bom? Onde n é 360 graus, menos 1 aqui dividindo por alfa. Como a questão quer saber qual é o ângulo alfa, então, ó, a mesma coisa, o número de imagens é 7, 7 igual a 360 sobre alfa menos 1. O menos 1 passa para cá somando, vai ficar 7 mais 1 igual a 360 sobre alfa. Tá? O alfa está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ser 8 vezes alfa, 360. O 8 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar que alfa é igual a 360 dividido para 8. Temos, então, que alfa é igual a também 45 graus. Tá ok? Então, temos aí resolvido a questão de número 17. Já dá para tirar um print, né? Vamos então para a próxima. Questão de número 18. Vou colocar mais aqui. Pronto. Questão de número 18. Diz o seguinte, ó. A figura mostra 2 espelhos planos, E1, que é esse aqui, ó,
e E2, que é esse outro, tá? Eles estão dispostos perpendicularmente, isso quer dizer, um faz 90 graus com o outro, tá? Ele diz o seguinte: um raio de luz R, aqui é um raio de luz R, incide no espelho E1 com um ângulo de 60 graus aqui com a normal, tá bom? Aí ele diz o seguinte na letra A: reproduza a figura no caderno e complete a trajetória da luz até refletir no espelho E2. Beleza? Então, vamos aqui fazer o desenho do nosso caderno. Aí depois na letra B, ele diz o seguinte, ó: qual o ângulo que o raio R', que é o raio refletido no espelho 2, tá? Que emerge do sistema, forma com o espelho E2. O que se pode dizer a respeito dos raios R e de R', tá? O raio incidente e do raio refletido, tá bom? Então essa é a ideia. Nós vamos então precisar, para responder isso, desenhar no nosso caderno essa situação, tá bom? Eu vou aqui passar agora para o caderno, certo? Eu vou aqui só pegar minha reguinha para a gente poder construir aqui esse desenho. Questão de número 18, certo? Eu vou aqui representar o espelho, aqui as linhas achoradas. Esse é o espelho E1, tá? E eu vou representar aqui o espelho E2. Bom, esse é o espelho E2, certo? Aqui ele tem um raio de luz, certo? Que incide aqui. Lembrando que perpendicular ao espelho eu tenho a normal, tá bom? Então esse ângulo aqui, ó, com a normal é de 60 graus. Se a gente só olhar aqui na imagem, pronto, fica melhor de visualizar, né? Ó, tá vendo aqui, certo? Eu vou só, gente, por uma questão de estética, tá bom? Pensar aqui na imagem, nos prolongamentos desse raio aqui atrás do espelho, tá certo? Aqui, ó, eu vou só olhar aqui os centímetros para poder pensar aqui, ó, deu 2 centímetros. 1, 2. Eu vou passar para cá, então. Pronto. Então esse raio vai refletir aqui, tá? Lembrando que a gente sempre precisa prezar pela simetria, tá certo? Aqui é o raio R. Aqui é o raio que reflete. E logo, esse aqui vai ser o raio que vai refletir no espelho E2. Bom, ó, gente, lembrando que aqui, ó, os espelhos formam um ângulo de 90 graus entre si, certo? Aí, só para a gente completar o raciocínio, tá certo? Eu já fiz o desenho, tá bom? Aqui é o raio R', tá certo? Então, para completar ali o raciocínio do que está pedindo a questão, certo? Opa, essa aqui é a questão número 19, essa aqui é a 18. Pronto, obrigado. Pronto. Aí na letra A, reproduza a figura no caderno e complete a trajetória da luz até refletir no espelho 2. Então tá aqui, ó, ela incide no espelho E1, reflete, incide no espelho E2 e reflete. Então tá completo aqui esses raios, tá? Vamos só lembrar aqui um detalhe, que o ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão, tá certo? Aqui, ó, esse ângulo também vai ser 60 graus. Isso quem diz é a segunda lei da reflexão, tá bom? Só que tem um detalhe,
certo? Se essa aqui é a linha normal, gente, tá? A normal aqui com o espelho faz 90 graus, né? Se isso aqui é 60, o que falta aqui, esse ângulozinho para 90 graus é 30, né? 30 mais 60, então isso aqui é 90 graus, certo? 90 graus isso aqui, tá bom? De igual modo, se isso aqui é 30, aqui também vai ser 30. 30 graus. Ora, gente, o que nós temos aqui? Nós temos só um detalhe, tá? Aqui eu tenho 30 graus, eu tenho aqui um triângulo, né? Ó. Vocês sabem que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então eu vou até colocar aqui a soma dos ângulos internos de um triângulo, certo? Até botei aqui um ponto no um triângulo. A soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. Logo, o que eu tenho aqui é 30 mais de 90 graus aqui, né? E esse outro ângulo aqui, tá? Só para facilitar a nossa vida, eu vou chamar isso aqui de x, tá? Então aqui também vai ser x, né? Certo? E só lembrando que existe a normal aqui do espelho, certo? A normal, tá bom? E a gente vai ter um outro ângulo aqui, eu vou chamar de y. Esse ângulo aqui então também é y, certo? O ângulo em relação ao espelho e o ângulo em relação à normal, ok? Então, vamos lá. Logo então aqui eu tenho que 180, tá? 180 graus é a soma dos ângulos internos. Aqui 90 mais 30 mais x, certo? 90 mais 30 mais x. Bom? Então, aqui nós vamos ter que x vai ser igual a... Aqui 90 mais 30 vai dar 120, né? E como ele está somando, passa para cá subtraindo, vai ficar 180 menos 120. X então vai ser igual a 60, né? 60 graus. Bom, então esse x aqui vai ser 60 graus. E 60 graus. Tá bom? Logo, gente, se isso aqui é 60 graus, para 90 aqui, né, no ângulo reto, ó, então esse y só pode ser 30 graus. Tá bom? Ok? Então, aqui 30 graus, aqui 60 graus. Tá certo? Bem, a gente já acabou de praticamente resolver tudo que se tinha em relação à imagem. Agora vamos só nos atentar às perguntas. Letra A, né, reproduz a figura no caderno até a luz refletir. Já foi feito. Né? Agora a letra B. Qual o ângulo R', né? E o raio R', que emerge aqui do sistema, forma com o espelho E2. Então, ó, esse ângulo que R' faz com o espelho E2 é de 60 graus, tá bom? Então, a gente pode aí responder na letra B. Posso escrever aqui, ó, B, tá? R' forma um ângulo de 60 graus com o espelho E2. Aí ele diz ainda assim: o que se pode dizer a respeito dos raios R e R', tá? O que se pode dizer? Olha, gente, ele está incidindo aqui, ó, com 60 graus em relação a normal, tá? A normal aqui, ó, é a mesma do espelho aqui, ó.
na mesma é paralela, essa normal desse espelho é paralela ao espelho E. Então, ele está aqui incidindo sobre a normal com 60 graus e aqui está refletindo com o espelho a 60 graus. O que eu posso dizer é que eles são paralelos, tá? Um é paralelo ao outro. O ângulo entre o raio R e o raio R' é zero, então eles são paralelos, tá? Então eu vou colocar aqui os raios R e R' são paralelos. É o que eu posso dizer desses raios, tá bom? Bem, a questão de número 18 é isso. Desenhamos e respondemos qual é o ângulo, né, que o raio R' faz com o espelho, e o espelho R, o raio R' e o raio R são paralelos, tá? Eles incidem aqui, tá? Aqui incide sobre o espelho e recide, né? Incide aqui, reflete aqui de volta para o sistema com o mesmo ângulo, 60 graus. Tá vendo? 60 graus. Aqui, 30 graus, 30 graus. Tá vendo? Então, é basicamente simétrico isso aqui. Aqui a reflexão em relação à incidência nesse outro espelho. Tá bom? Então, vamos lá. Questão aí, então, a próxima questão de número 19. E aqui, gente, só para justificar, não vamos resolver essa agora, tá? Porque nós precisaríamos aqui fazer uma demonstração da ideia de rotação de espelhos, tá certo? Claro, aqui nós não temos espelhos rotacionando, tá bom? Nós temos de fato dois espelhos. Só que se nós entendermos a situação de um espelho que rotacionou, nesse caso, um espelho que estava posicionado aqui e depois se posicionou aqui, então a gente vai entender melhor essa questão para poder resolver, tá bom? Então essa aqui eu vou resolver na próxima aula, no próximo vídeo, tá certo? Quando eu mostrar para vocês o que se pode deduzir de um espelho que rotacionou, tá bom? Mas vamos lá. Vou então para a questão número 20 para a gente poder finalizar a nossa aula, certo? Muito bem. Diz aqui, na questão número 20, o seguinte: um periscópio é um instrumento óptico constituído basicamente por dois espelhos planos, fixos no interior de um tubo, conforme mostra a figura. Então, claramente vocês conseguem ver que esse desenho é de um amador, né? Fui eu quem tentei fazer esse desenho aqui. Mas, enfim, aqui temos o tubo, certo? Com dois espelhos, um posicionado aqui, e outro espelho posicionado aqui. E aí diz o seguinte: um estudante utiliza esse periscópio para observar a placa de indicação afixada na porta do laboratório de física, né? Aqui a plaquinha de física do laboratório, bom, e ele está observando essa placa aqui usando o periscópio. Aí diz o seguinte: na placa está escrita a palavra física, certo? Na placa está escrita a palavra física. Eu me esqueci, acho que, de colocar o restante da pergunta, tá? Aí a pergunta é: que imagem da palavra o estudante verá? Deixa eu fazer essa correção logo nesse slide, tá? Vou acrescentar, me esqueci de colocar aqui a pergunta. Que imagem da palavra o estudante verá? Que imagem? Muito bem. Então, que imagem da palavra o estudante verá? Então, gente, vocês já estudaram, a gente já comentou sobre isso. Os espelhos planos, eles apresentam aquela simetria, né, em um objeto, um corpo extenso, e só que essa simetria é oposta, né? Se a gente
estiver na frente do espelho e tiver algum nome na nossa camisa, a gente vai ver o inverso, né? Como, por exemplo, aqui, vocês têm aqui o brasão, né, do ISA, e vocês vão ver ele invertido, né? Aqui o que está da direita para a esquerda vai ficar da esquerda para a direita. Então, do mesmo modo, quando eu olho no espelho, tá? Aqui no caso a webcam, ela joga aqui a imagem espelhada para vocês. Mas no espelho é do mesmo jeito, tá bom? Então eu sempre vejo invertido, né? Agora nessa questão, se vocês observarem, eu tenho dois espelhos, tá? Então eu tenho o objeto, tá? A luz que parte dele entra no espelho, a reflexão vai para o outro espelho que reflete para o olho do rapaz, como vocês podem observar aqui, né? E a luz que parte dessa placa vem em direção a esse espelho e já sofre uma inversão. Quando vem em direção a esse espelho, ela inverte de volta, tá? E vem em direção ao rapaz. Então, que imagem da palavra o estudante verá? Ele vai ver como? Isso aqui. Vai ver ele ao contrário, né? Vai ver ele de cabeça para baixo, vai ver, no caso, invertido, vai ver ele normal, como é que vai ser? Alguém pode sugerir a resposta? Acho que vai ser normal, porque se o habitual é ver a imagem invertida e tem outro espelho refletindo, então Perfeito, Laís. Está correta a sua resposta, né? Aqui a imagem, quando chega nesse espelho aqui, ela inverte, né? Fica ao contrário, fica ACISIF, né? E quando reflete nesse espelho aqui, ela inverte de novo, vai ficar FISICA, física, tá bom? E é o nome que o rapaz vai ver pelo periscópio, tá joia? Essa ideia mesmo. Então, a imagem que o rapaz vai ver vai ser o próprio nome, física, certo? Então ele vai ver o nome física. Vou até mostrar aqui, colocar no meu caderno, tá bom? Vou colocar aqui embaixo 20 física. Pronto, é isso que o rapaz vai ver, tá certo? Muito bem. Então, gente, é basicamente isso, tá? Deixa eu salvar aqui a alteração que eu fiz. Fico agradecido aí pela presença de vocês, tá bom? Essa aula está sendo gravada, eu vou postar ela posteriormente no YouTube e no SIGEDUC, tá bom? Então não deixem de acompanhar, assistir novamente. E amanhã nós teremos nossas duas aulas, tá? E nós iremos trazer a questão de número 19, mais uma vez, tá? Explicando ali com mais cuidado, com mais tempo, tá bom? Senão hoje ia ficar muito corrido. E como a questão também requer uma complexidade maior, então por isso que eu estou colocando para amanhã, que a gente tem mais tempo. E também posteriormente vamos começar as questões de espelhos esféricos, tá bom? Formação de imagem em espelhos esféricos. Beleza? E aí mais à frente nós teremos o comentário, certo? Na próxima semana sobre o capítulo 11 do nosso livro, tá? Que trata sobre refração da luz. Nós vamos ver aqui a refração da luz, as leis da refração, tá certo? Posteriormente, nós iremos chegar na aula que também está programada, que é sobre lentes, certo? Lentes esféricas. Vamos falar ainda sobre a dispersão da luz, tá? O espalhamento da luz, tá bom? O uso de prismas, a refração da luz na atmosfera, certo? Instrumentos ópticos, olho humano, bom? Então temos ainda tudo isso para as próximas semanas, bom? Então, obrigado pela atenção de vocês. Se alguém tem alguma coisa a perguntar? não. Então,
Deixa eu só puxar aqui. Minha parte não. Deixa eu só puxar aqui a presença. Muito bem. Então, é isso por hoje. É só. Até amanhã. Fique com Deus, se assim Ele nos permitir. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Bom dia.